Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios? Hoje é Provérbios capítulo 3. Hoje pela manhã nós vimos também alguma coisa de Provérbios, né? Espero que tenha sido edificante para a vida da igreja. E hoje o texto que nós vamos ler é o capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 12. Todos encontraram aí? Quero ler com vocês. Quero que a igreja então acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Amém? Vamos orar? Te damos graças a Deus pela alegria e oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, e estamos desejosos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, estamos desejosos para compreender a Tua vontade, pois essa noite nós inclinamos o nosso coração para o Senhor, pois nós queremos viver aquilo que o Senhor falará ao nosso coração nesta noite. Que não haja em nós, em nosso coração, nenhuma barreira, nenhum empecilho que atrapalhe, Deus, o nosso entendimento e até mesmo, Deus, a nossa aceitação da Sua palavra. Por isso pedimos ao Espírito Santo de Deus, ministre a cada coração aqui nessa noite. Faça a Tua vontade no nosso meio e na nossa vida, na nossa casa e na Tua igreja. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, esse é o terceiro discurso, ou ensino, ou palestra que o pai ele faz para o seu filho. E sempre nós vemos o empenho do pai discipulando o seu filho. Ter filhos deve nos chamar a atenção de que nós somos responsáveis por eles, em discipular a vida dele. E vimos nessa manhã no estudo bíblico que discipular é treinar. Treinar para a vida. Treinar para que o filho viva no caminho de Deus e faça a vontade de Deus. Temos visto que discipular o filho, ensinar o filho no caminho do Senhor vai além de
nós lemos um texto com ele, nós orarmos com ele, ou nós trazemos o nosso filho à igreja. Vai além disso. Tudo isso deve existir, deve fazer parte na nossa vida, dentro de casa e na nossa relação com os nossos filhos. Mas o discipulado requer um esforço e uma dedicação a mais. Muito mais. E é isso que esse pai ele faz aqui. E nós vimos hoje no estudo pela manhã que do capítulo 1 até o capítulo 9, há pelo menos aqui 12 ensinos do pai, 12 palestras, 12 discursos, que o pai ele se aproxima do filho e ele diz, filho meu, e ele passa a ensinar o filho. Sempre admoestando, motivando e exortando o filho com a sabedoria que vem de Deus, para que o seu filho viva no caminho certo e tenha uma vida voltada para Deus. E esse é o propósito de nós discipularmos os nossos filhos, para que os nossos filhos eles andem no caminho certo, para que os nossos filhos eles tenham uma vida voltada para Deus. Porque se os nossos filhos eles não estão no caminho certo e as suas vidas não estão voltadas para Deus, então compreendo alguma coisa. Então compreendo uma coisa, alguma coisa falhou. Alguma coisa falhou. Falhou em nós como pais ou no coração do filho? Alguma coisa falhou. Porque este é o propósito. E nós vemos nesses capítulos que estamos vendo, do esforço e da dedicação do pai para isso. E diante dessa realidade que nós lemos nesse texto, eu quero poder enfatizar nesta noite, ter como tema, uma vida voltada para Deus, de modo que possamos compreender que todo o nosso ensino, que todo o nosso discipulado dentro de casa, na vida da igreja, é para que os filhos, é para que os jovens, é para que nós tenhamos uma vida voltada para Deus, amém? Uma vida voltada para Deus. E o pai, ao discipular o filho, o mestre, ao discipular o seu aluno, ele vê algo como uma vida. Ele vê algo como uma vida, tanto na vida dos mais novos, quanto também na vida dos mais velhos. Porque tanto na vida dos mais novos, quanto na vida dos mais velhos, há sempre um desejo, há sempre uma expectativa no coração, há sempre um desejo, há sempre uma expectativa no coração de ter vida longa. E se eu perguntar aqui hoje para vocês aqui, quantos anos vocês querem viver? O que vocês vão falar? Vocês querem viver muitos anos ou poucos anos? Se Deus nos permitir vida e saúde, então por que não viver bastante anos? Então é comum. O jovem, os nossos filhos, eles não pensam no dia da morte, eles nem pensam que um dia eles vão morrer, eles estão com toda a vida, com toda a energia. Aqueles que já estão na ponta do barco, que nem alguns aqui, já está meio assim, pensando que esse dia parece que está mais perto do que ontem. Mas, no entanto, por mais que a morte ela seja uma realidade a todos nós, todos querem viver. Então isso é algo comum, ter vida longa. E esse pai aqui, ele entende que isso é algo comum, tanto aos mais novos quanto aos mais velhos.
Não somente ter vida longa, mas como também desfrutar de prosperidade e paz. Quero fazer essa pergunta: você quer viver e desfrutar de prosperidade e paz? Amém? Eu também quero, todos nós queremos. E isso é algo comum, tanto aos mais novos quanto aos mais velhos. E não somente isso, mas como achar graça, achar o favor diante de Deus e dos homens. É tão bom você ser bem recebido, não é? É tão bom você receber o favor de alguém. Agora você imagina, Deus olhar para você, Deus encontrar graça na sua vida, e você encontrar o favor dele, a misericórdia dele na sua vida. Como é bom você ir a um certo ambiente e você chegar lá, e muitas vezes talvez você vá em algum lugar com receio de não ser bem recebido, com receio de não ser aceito, e de repente você vai em um determinado lugar e lá a pessoa, ela te recebe bem, e ela faz aquilo que você espera, e você encontra o favor. Gente, isso é algo comum a todos nós. E o Pai, ele entende isso. Ele sabe que isso é comum, porque todos querem viver muitos anos, todos querem desfrutar de paz e de prosperidade, todos em algum momento da vida querem encontrar graça e favor diante de Deus e dos homens. No entanto, muitos esperam desfrutar de tudo isto, mas sem Deus na vida. As pessoas querem viver muito, mas não querem saber de Deus. As pessoas querem desfrutar de prosperidade na vida e de paz, mas não querem saber de Deus. As pessoas querem que Deus faça as coisas para ela, mas não querem Deus. Querem que os homens façam aquilo que almeja o coração, mas não querem Deus na vida. Isto é, quer tudo na vida, quer se dar bem na vida, mas não quer ter uma vida voltada para Deus. E aqui o Pai, ele se concentra no seu discipulado com o filho, para que o filho entenda de que a vida dele deve ser voltada para Deus. Que o filho, ele precisa ter uma vida voltada para Deus. E não somente ter todos esses desejos, esses anseios na vida, que é algo comum, mas que ele possa ter uma vida voltada para Deus. E diante dessa realidade, e o pai também sabe que é um grande desafio para os seus filhos, para o seu filho, como nós também sabemos de que é para nós um grande desafio. Porque nós somos tentados a não confiar em Deus. Nós somos tentados a não temer a Deus. Nós somos tentados a não honrar a Deus. Eis aqui a nossa dificuldade como filhos, muitas vezes. Sabemos que a nossa vida deve ser voltada para Deus, temos desejos e expectativas no coração, mas temos dificuldades em confiar em Deus. Temos dificuldades em temer a Deus. Temos dificuldade em honrar a Deus. Confiar, temer e honrar são atitudes que demonstram que a nossa vida, ela está plenamente voltada para Deus. E desde já, então, eu gostaria que você pudesse refletir na sua vida. Se a sua vida ela está voltada para Deus ou não, porque
Essas atitudes, como confiar em Deus, como temer a Deus, como honrar a Deus, vai demonstrar sim, de que você faz tudo isto, porque a sua vida ela está voltada para Deus. Eu quero fazer algumas perguntas para você poder refletir na sua vida. Eu quero que você pense agora na sua vida com Deus. Eu quero que você reflita no seu relacionamento com Deus. Porque você pode estar aqui nesta noite e não ter relacionamento nenhum com Deus. Você pode estar aqui nesta noite, mas a sua vida pode não ser e não estar voltada para Deus. A primeira pergunta que eu faço é: você faz as coisas na sua vida do seu jeito? Você faz as coisas da sua vida do jeito que você acha melhor? Isso quer dizer, independente de Deus? É assim que você faz? Você vive e age como se Deus não existisse? Você vive e age de um modo independente de Deus? E a segunda pergunta é, ainda pensando na sua vida e no seu relacionamento com Deus, eu sei que tem muitas coisas no seu coração, o que existe também no meu, isso é comum a nós. Mas pensando na vida, você vive para as suas realizações? Você vive para os seus sonhos? Sem ter a preocupação de honrar a Deus? É dessa maneira? Você quer, você vai atrás, você quer realizar, você quer alcançar, no entanto, não há no seu coração a preocupação de honrar a Deus? O que você acha? Como que está a sua vida? Nós vamos meditar nesse texto agora, depois dessa breve introdução. Eu te desafio a responder a essas perguntas à medida que nós somos meditando nesse texto nesta noite. Sabe por quê? Pelo fato de que Deus quer que a sua vida seja voltada para Ele. Amém? Deus quer isto. Deus quer isto da sua vida. E para isso, então, o pai, ele se aproxima do filho. E mais uma vez ele diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Nesse primeiro momento, o pai, ele faz um apelo para o filho, ele admoesta o filho, e ele diz para o seu filho que ele está discipulando, que ele está ensinando no caminho do Senhor. Então ele diz: meu filho, não se esqueça do que eu tenho te ensinado. Não te esqueça das minhas doutrinas, dos meus ensinamentos. Nós vimos aqui no primeiro discurso, no primeiro ensino do pai, o pai lhe diz: filho meu, ouve. No segundo, o pai diz: filho meu, se aceitares o que eu te falo, os meus ensinos, se você guardar no teu coração o que eu estou te ensinando. E nesse momento o pai agora ele chega assim: filho meu, não te esqueças.
Filho meu, não deixe, não despreze os meus ensinos e aquilo que eu tenho falado para você. Não se esqueça. Por que o pai ele fala isso nesse exato momento? Porque apesar de toda a dedicação que ele estava tendo em treinar, em discipular, ele sabe de que corre o risco da palavra de Deus em algum momento ser esquecida ou não vir fazer parte da vida. Olha o perigo. Ouvimos, mas essa palavra ainda não faz parte da vida. O pai fala, mas o filho em algum dado momento ele despreza o que o pai está falando. O pai ele tem essa consciência. Por isso ele diz: filho, não te esqueça. Não despreze. Não deixe os meus ensinos. Não deixe a palavra de lado. Não faça isso. É por isso que a palavra de Deus em Deuteronômio, um texto que nós já lemos, no capítulo 6, do verso de 1 a 9, a ordem de Deus para os pais, para Israel, ela é enfática. E Deus ele fala no versículo 4 do capítulo 6, dizendo aos pais: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Na NVI está assim: ensina-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Inculque, seja persistente, ensina, fala. Por quê? Para que o coração do filho seja moldado, para que o caráter do filho seja moldado, e para que não corra o risco dele um dia desprezar e deixar de lado aquilo que é tão precioso à vida, de modo que ele possa compreender isso. Mas o pai fala: guarde no teu coração, guarde no coração, guarde no coração, guarde. Isso serve para nós. Nós sabemos muitas coisas, mas às vezes há muitas coisas que nós sabemos não faz parte da nossa vida e nós não guardamos no coração. E se nós não guardarmos no coração, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Pois se nós não colocarmos em prática, nós vamos fazer o mesmo aqui. Nós corremos risco de se esquecer e de desprezar aquilo que o Senhor ele já tem nos falado, aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. E é por isso que a palavra ensinada, ela deve ser praticada, para que a palavra ela possa fazer parte da vida. Amados, se nós colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos da palavra de Deus, a nossa vida será totalmente diferente. Posso ouvir um amém? Se nós praticarmos a porção que nós já sabemos, a nossa vida será transformada significativamente. Mas o mal é que muitas vezes nós sabemos e não praticamos. Mas o pai está falando: filho, guarda isso. Isso deve fazer parte na sua vida. Mas por quê? Quando o pai admoesta o filho, o pai ele dá sempre uma razão para o filho guardar, para que o filho possa entender o benefício
que se tem em guardar a palavra de Deus no coração e não desprezar, porque há grandes benefícios quando a palavra de Deus ela faz parte da vida. E olha só o que o texto ele nos diz. Quando a palavra de Deus ela faz parte da vida, então ela proporciona vida longa. Os seus dias eles prolongarão. A sua vida se estenderá por muitos anos. Vida longa. Viver muito. Será que os irmãos eles querem viver vida longa? Amém? Ou não? O meu desejo é que Cristo volte hoje. Mas se Ele não voltar hoje, por que não viver muito para a glória dEle? Amém? Vida longa. Prolongarão os seus dias. Então o pai fala assim, filhos, tem benefícios. Se você guardar a palavra, se você não esquecer dela, os seus dias eles prolongarão. No entanto, também é verdade, é verdadeiro que quando a palavra não faz parte da vida, os dias eles são curtos. Hoje pela manhã nós estávamos lembrando de que existe um primeiro mandamento como promessa. E qual é esse? Honrar pai e filho. Oi? Opa! Filho, honre os pais. Porque uma vez que os filhos eles honram os pais, o que vai acontecer? Existe uma promessa de que os seus dias eles prolongarão. E porque muitas vezes os dias são curtos, os anos são curtos, e a vida logo ela é ceifada. É porque a palavra não faz parte da vida. Por que Deus ele vai continuar a sustentar o seu fôlego de vida? Se quando Ele olha, Ele não vê prazer na vida. Por quê? Qual razão? Qual razão tem Deus de manter o fôlego de vida na vida de uma pessoa, se aquela vida não é voltada para Ele, se aquela vida despreza o Senhor não se agrada disso. Se o Senhor não se agrada, qual é a razão de Deus continuar mantendo o fôlego de vida? Não há razão nenhuma. Agora, quando Deus tem prazer, Deus ele pode prolongar os anos de vida. Amém? E o pai diz para o filho, olha filho, existem benefícios para você guardar, para você não esquecer. Porque aquele que não se esquece da palavra de Deus, desfruta de prosperidade e paz. Encontra no Senhor a providência de Deus para a vida. Por quê? Porque nesse relacionamento, por meio da palavra, o filho ele vai encontrar o favor de Deus, ele vai encontrar o mover de Deus na sua vida. Compreenda uma coisa, amados, nem tudo o que acontece na nossa vida, nem todas as portas que se abrem na nossa vida vêm de Deus. Nem todas. Se uma porta que se abre, você diz que é de Deus, mas te leva a pecar, saiba que isso não vem de Deus para a sua vida. Esse não é o favor de Deus. No entanto, quando a palavra de Deus ela faz parte da vida, Deus ele vai agir a seu favor. Deus ele vai mover-se a seu favor. Porque Ele vai te abençoar, amém? Porque Ele vai te abençoar. E o pai está dizendo para o filho, filho, olha, não despreze, não deixe, não se esqueça
pelo fato de que existe benefícios. Os seus dias prolongarão. Você vai desfrutar de paz e de prosperidade. Você vai encontrar o favor de Deus. Você vai encontrar o favor dos homens. E depois que o pai, então, ele mostra esses benefícios para o filho, ele mostra essas bênçãos da palavra de Deus fazer parte na vida. Depois disso, o pai, então, ele exorta o filho para que o filho, ele tenha uma vida voltada para Deus. O pai, ele fez tudo isso. O pai chamou o filho e disse: filho meu, vem cá. Eu quero te mostrar os benefícios que existem da palavra de Deus fazer parte na sua vida. Por isso não despreze, não se esqueça dela. Porque eu tenho algo importante para falar para você. Você precisa viver e ter uma vida voltada para Deus. Igreja, é isso que nós precisamos ter nesse mundo caído, nessa geração perdida. Uma vida plenamente voltada para Deus. Posso ouvir um amém? Voltada para Deus. Olha os benefícios que há. Então o pai agora exorta o filho: filho, é assim que você deve viver. Não é outra maneira. Pegue a sua vida agora. Volte ela para Deus. Então o pai exorta o filho: filho, volte a sua vida para Deus. Mas por que o pai lhe fala isso? Para que o filho ele tenha uma vida espiritual. Para que o filho ele tenha uma vida madura. Para que o filho ele tenha uma vida cheia de piedade. Podemos nos preocupar com tantas coisas dentro de casa. Mas se a vida espiritual não for prioridade na nossa vida e dentro de casa, se preocupar com as demais coisas não faz sentido, gente. Discipular, treinar, ter a palavra de Deus, deve nos chamar a atenção para a vida que nós devemos ter diante de Deus, que é uma vida espiritual. Pois se nós não temos uma vida espiritual, a nossa vida ela será carnal. E compreenda uma coisa, Deus ele não nos chamou para nós termos uma vida carnal. Posso ouvir um amém? Deus nos chamou para nós termos uma vida espiritual, e só é possível ter uma vida espiritual, só é possível nós caminharmos a maturidade ou a imagem de Cristo Jesus, se nós tivermos essa preocupação dentro do nosso coração. Todas as demais coisas, elas perdem um sentido na vida quando Deus se torna tudo para nós. Quando Deus ele faz sentido, todas as demais coisas perdem o sentido. Mas quando todas as demais coisas elas fazem mais sentido que Deus, nós nos esquecemos de Deus e damos as costas para Ele e não queremos mais saber dele e das coisas de Deus. E é tudo que esse pai não quer. Por isso ele diz: meu filho, tenha uma vida voltada para Deus. E o verso de número 5, ele diz assim: filho, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E o pai agora ele fala assim: filho, uma vida voltada para Deus é uma vida que confia no Senhor. Como que uma pessoa diz de que tem uma vida voltada para Deus, mas em se tratar do dia a dia, das coisas da vida, a pessoa ela não confia. Ela não confia o seu presente, ela não confia o seu futuro.
Deus está distante dela. E o pai fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Confiar a vida ao Senhor é contrário de tomar a vida para si. É contrário de se viver confiando em si mesmo. Mas confiar a vida ao Senhor, o presente e o futuro, é depender dele em todos os aspectos da vida. Amém? Todos os aspectos da vida. Senhor, eu confio em Ti. Então, aquele que não tem as costas voltadas para Deus, mas aquele que se volta para Deus, ele vai chegar diante de Deus e vai dizer assim: Senhor, eu confio em Ti, com toda a minha fraqueza, com toda a minha limitação, mas eu confio no Senhor e digo ao Senhor que eu confio todas as áreas da minha vida ao Senhor. Então, confiar no Senhor é contrário de você tomar a vida para si. É contrário de você viver confiando em si mesmo. Mas é crer de que Deus é soberano, amém? É crer que Deus tudo sabe. É crer que Deus tudo pode. É se voltar para Deus e viver num relacionamento com Ele, e de passar a entender de que, segundo a soberania de Deus, os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Posso ouvir amém? Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Isaías, ele já disse isso, ele já escreveu isso. Isaías capítulo 55, os versículos 8 e 9, não é 9 e 10, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então a pergunta é: por que então não confiar no Senhor? Se os pensamentos do Senhor são mais excelentes do que os nossos, que o caminho do Senhor são mais excelentes do que os nossos caminhos, é tolice não confiar nele e tomar a vida para si e viver distante dele. É loucura. É loucura. E o verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no seu próprio entendimento. Eu quero dizer uma coisa para você, eu gostaria que você pudesse cair na real nessa noite. O seu pensamento não é nada diante de Deus. As suas ideias e os seus planos não são nada diante de Deus. Todo o seu projeto de vida, todos os seus esquemas de vida não são nada diante de Deus. E eu posso ouvir o amém? Não são nada. Portanto, não se estribe com o seu próprio entendimento, porque o seu entendimento não é nada diante de Deus. Amém, queridos? Porque o nosso Deus, Ele é soberano. E o Pai, Ele fala assim: reconhece em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer Deus em todos os caminhos é chamar Deus para Deus fazer parte da sua vida. Se você confia em Deus, você vai dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida.
Eu tenho tanta coisa para fazer. Agora você imagina uma pessoa jovem, um filho, que tem tanta coisa para fazer e para realizar. E o pai está falando assim: filho, chama Deus para fazer parte da sua vida. Amém? Chama Deus para fazer parte da sua vida. Reconhece Ele em todos os seus caminhos. Diz para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo em tudo que eu vou fazer. Eu preciso do Senhor, eu não quero perder tempo com o meu entendimento, porque eles não são nada diante do Senhor. Mas vem comigo. Esteja comigo. Porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, o Senhor não vai permitir que eu tome decisão errada. Porque se o Senhor estiver comigo, o Senhor não vai permitir que eu faça escolha errada. Porque se o Senhor estiver comigo, o Senhor não vai permitir que eu vá para o lugar errado. O Senhor não vai permitir que eu ande com pessoas erradas. O Senhor não vai permitir nada disso, pelo contrário, o Senhor vai endireitar as minhas veredas. Senhor, então aí eu vou desfrutar de paz e de prosperidade, amém? Eu não vou correr risco nenhum, porque é o Senhor que está dirigindo a minha vida. É isso que significa: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Não faça as coisas sem Ele. Não deixe Deus de lado na sua vida. Reconhece em todos os seus caminhos. Compreenda uma coisa: você não é e nunca será melhor do que Deus. Posso ouvir um amém? Então simplesmente confia nele. Volta a sua vida para Ele. E confia nele em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Pai continua dizendo de que uma vida voltada para Deus é uma vida que teme ao Senhor. Olha o que diz no verso de número 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-se do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Viver uma vida voltada para Deus vai te levar a temer ao Senhor. Não tem jeito. Vai te levar você a se prostrar diante do Senhor. Vai levar você a respeitar ao Senhor. Vai te levar você a considerar ao Senhor. Viver diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. Deus, Ele nos fez para nós estarmos diante dEle. E não em qualquer outro lugar, amém? Deus, quando Ele nos fez voltados para Ele. Deus, quando nos fez, Ele nos fez para nós vivermos diante dEle. E nunca dando as costas para Ele. Então, uma vida voltada para Deus é uma vida que o coração vai se inclinar diante de Deus e vai temer ao Senhor. Vai temer ao Senhor. E nisso, o Pai lhe diz: olha, não seja sábio. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Compreenda uma coisa. Eu não sei se você já notou, mas tudo que o homem ele põe a mão, sem o conselho de Deus, sabe o que acontece? Ele estraga e ele destrói tudo. Tudo. Tudo que o homem ele vai fazer, tudo que ele põe a mão, sem o conselho de Deus, sem a direção de Deus, ele estraga tudo. Porque ele quer viver conforme a sua própria sabedoria. E o provérbio está dizendo assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja tolo, não faça isso não. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Mas muito pelo contrário, tenha o temor do Senhor. Porque temor a Deus
é o reconhecimento de Deus na vida. E quando você reconhece Deus na sua vida, quando você teme ao Senhor, isso faz com que o homem ele venha se apartar do mal. Isso faz com que o homem ele venha se apartar das coisas erradas. Mas faz com que ele se volte para aquilo que é certo. A pessoa que não teme a Deus, ela vai estar flertando com o mal, com o que é errado e com o que é pecado. Porque não existe nada no coração que diga não para ele. Mas a pessoa que teme, ela vai dizer assim: eu não vou fazer isso. Porque eu sei que essa não é a vontade do meu Deus. Então, ao invés de fazer aquilo que não é agradável a Deus, a pessoa ela vai voltar-se para aquilo que é certo, para aquilo que é agradável ao Senhor. O temor a Deus faz isto. Leva a pessoa a viver no caminho certo. No caminho do temor, o homem encontrará vida. E até mesmo os ossos, até mesmo o seu corpo encontrará saúde. Verso 8 diz: se você temer ao Senhor, isso será saúde para o seu corpo, isso será refrigério para a sua alma. Refrigério para os seus ossos, saúde para o corpo e refrigério para os ossos. O caminho errado faz com que o homem erre e faz com que o homem lhe peque. E pecando sempre levará ao sofrimento. O pecado ele causa o sofrimento e até o corpo sofre. Até o corpo sofre por causa do pecado. Não se engane. O caminho errado, o pecado, mais cedo ou mais tarde leva o homem ao sofrimento e à dor. A questão toda é que Deus ele é misericordioso. Deus é longânimo. Tem gente que vive no caminho errado e tem gente que vive pecando, mas ele está contente porque nada está acontecendo com ele. A vida está numa boa. Está acontecendo tudo o que ele quer. Mas mais cedo ou mais tarde, o dano vem, a dor vem e o sofrimento vem. Um dia a conta chega. Vamos pensar assim no cartão de crédito. Você tem um cartão, você pensa que você é o rei ou a rainha. Vai nas lojas, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Que prazer de gastar, gente, como é bom. E vai gastando, e vai gastando, vai gastando. Aí tem o dia da fatura, não tem? O dia da fatura chega. E quando o dia da fatura chega, se ela veio por papel impresso, você não quer nem abrir, porque você sabe que você vai chorar. Se ela veio no seu e-mail, você não quer. Se ela está no seu aplicativo, você passa longe do aplicativo do banco que você tem um cartão, porque você não quer. Porque você sabe que você vai sofrer, mas você teve o prazer de gastar. Mas chegou a hora de pagar. O pecado, ele é assim.
Enquanto você está praticando e nada acontece, você tem prazer, você tem prazer, você tem prazer. Ah, mas chega um dado momento que a conta vem. E quando a conta vem, até o corpo sofre. Até os ossos sofrem. Uma vez Davi, ele disse assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Que dor, que sofrimento! Enquanto eu me calei, enquanto eu não tratei o pecado na minha vida, eu sofri. E Davi está dizendo que eu sofri tanto que eu gemia, porque a conta chegou. Eu sofri tanto que não somente eu gemia, mas os meus ossos doíam. Que dor que eu sentia. A conta chegou. O prazer acabou, mas a conta chegou e agora eu estou sofrendo. Mas o Pai está dizendo assim: olha, se você temer ao Senhor, isso não vai acontecer na sua vida, porque isso será saúde para o teu corpo e será refrigério para os seus ossos, porque no caminho do Senhor não há morte, no caminho do Senhor há vida. Posso ouvir um amém? Então você não vai gemer por causa dos seus pecados, os seus ossos, o seu corpo não vão sofrer, porque você vai estar vivendo e andando nos caminhos do Senhor. E lá há vida longa, lá há prosperidade, lá há vida, e lá você encontrará o favor do Senhor na sua vida. Então o Pai diz: filho, viva uma vida voltada para Deus. E você sabe como que é isso? Tema o Senhor, viva diante dEle, reconhece quem Ele é. Amém, queridos? Reconhece quem Ele é. Mas tem mais uma coisa ainda que o Pai falou. E Ele disse assim: filho, uma vida voltada para Deus é uma vida que honra ao Senhor, e que honra ao Senhor com tudo o que você tem. E o verso 9 diz assim: honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com tudo o que você tem. O que você tem hoje? Honra ao Senhor. Com tudo que você tem. Honrar é reconhecer o valor de Deus na sua vida. Honrar é reconhecer a importância de Deus na sua vida. Honrar é saber o peso que Deus tem na sua vida. Não há honra se você não reconhece e se você não dá valor. Se você não vê a importância e se você não vê o peso daquilo. O filho não consegue honrar o pai e a mãe quando ele não vê a importância da vida deles, na vida dele. O filho não consegue honrar o pai e mãe quando ele não consegue dar importância à vida dele. O peso que tem. Ele não consegue.
O filho que despreza o que o pai e a mãe falam, ele não está honrando, mas ele está desprezando. Então o princípio de honrar é reconhecer o valor, o princípio de honrar é reconhecer a importância que a pessoa tem, que Deus tem, o peso que Deus ele tem na nossa vida. E mediante esse reconhecimento da importância do valor de Deus, o versículo diz assim: honra o Senhor com todos, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E existem muitas pessoas que não conseguem honrar ao Senhor. Porque existem muitas pessoas que hoje que vivem para si, que estudam para si e que trabalham para si. Existem muitas pessoas que não trabalham para Deus, que não estudam para Deus, mas têm a vida totalmente voltada para si. Uma pessoa que trabalha para si, que estuda para si, não consegue honrar ao Senhor, porque não vê a importância de Deus no seu trabalho e nos seus estudos, e não vê a importância, o peso de Deus no salário que ganha e na sua renda. Não consegue ver Deus em tudo isso, e não tem coração para tributar glórias e honra a Deus por tudo o que tem. Mas ter uma vida voltada para Deus significa que esse princípio de honrar faz parte da vida. E o pai está dizendo para o filho: filho, se você tem uma vida voltada para Deus, agora você vai honrar a Ele. Com tudo que você tem. E você vai entregar ao Senhor as primícias de toda a sua renda e de todos os seus bens. E o que é esse negócio de primícias? São os primeiros frutos do seu trabalho. A economia no Antigo Testamento, ela era agrária, era da terra. Eles plantavam, eles mexiam com animais. Então as primícias é diferente do dízimo e das ofertas. As primícias significam os primeiros frutos. Então você imagina uma pessoa que plantou a vinha, toda aquela extensão de terra, e começam a dar os primeiros frutos. Então eles pegam o cesto, ele começa a passar em todo o plantio e recolhe os primeiros frutos. Não somente os primeiros frutos, mas como os mais excelentes, os melhores frutos, independente da quantidade. Ele passou no pé, viu que tem fruta, ele escolhe o melhor fruto, ele coloca na cesta. E vai passando isso por todo o plantio. Isso são as primícias. Os primeiros, os mais excelentes e os melhores. É de Deus e não é meu. É de Deus e não é meu. É de Deus e não é meu. Olha o coração. Não pega para si. Eu não sei se o seu coração ele é apegado às coisas materiais. Mas eu quero te falar alguma coisa. Se um dia você for adquirir algo, se um dia você for comprar algo, e esse algo você não puder doar, não compre. Não compre. Não compre porque o seu coração está pegado naquilo. Não compre. Porque você não vai conseguir honrar a Deus com aquilo. Porque se tudo é de Deus, Deus ele pode pedir.
E se você disser não, então não compre. Você vai numa loja, você vê uma calça bonita, você vê um tênis bonito, é aquele tênis que você quer, aquela calça que você quer. Mas quando você for comprar, se você não puder dar aquilo para alguém, não compre. Trata primeiro o teu coração. Porque você sempre vai querer o melhor. E você vai se apegar àquilo. Interessante. Ah, pastor, então eu vou comprar no Torra, porque as coisas no Torra eu consigo dar. Então compro as coisas no Torra. Mas quando você comprar o melhor lá no Torra, tem o seu coração livre para você dar. Tem o seu coração livre. E não se apegue a ele. Então, o versículo está dizendo: honra a Deus com o fruto do seu trabalho, porque as primícias, ela significa que haverá esperança e confiança no Senhor. Porque se Deus está dando os primeiros frutos, e eu consigo entregar a Deus, essa entrega a Deus está significando, eu creio, de que o Senhor Ele vai me abençoar, e durante todo este ano haverá fartura. Amém? Primícia é a fé, a confiança de que o Senhor Ele sustentará a minha vida. E primícias é diferente de dízimo. Dízimo é a gratidão do meu coração por aquilo que o Senhor Ele tem me dado. E os dízimos não pertencem a nós. Os dízimos pertencem a quem? A Deus. E se eu retiver o dízimo nas minhas mãos e não entregar a Ele, a palavra de Deus fala que eu estarei roubando. Eu estarei roubando de quem? De Deus. Mas quando eu entrego o dízimo, eu estou reconhecendo, Deus, o que eu tenho não vem de mim mesmo, mas o que eu tenho vem do Senhor. E eu sou grato pelo que o Senhor tem me dado. E por isso devolvo aquilo que pertence a Ti. Então honra ao Senhor. Honra ao Senhor. E não seja apegado. Porque uma vida que está diante de Deus, voltada para Deus, não tem o que temer as coisas materiais, mas sempre honrará ao Senhor. A honra, ela está ligada a uma vida de obediência a Deus. A prosperidade, ela está ligada a uma vida de obediência a Deus. Lembra disso? Ninguém consegue honrar ao Senhor se não for por meio da obediência. Nós honramos ao Senhor por meio da obediência. E nós somos prósperos diante do Senhor também por meio da obediência. Para Israel, que era uma comunidade da aliança, como nós hoje somos a comunidade da nova aliança em Cristo Jesus, Deus tinha estabelecido um compromisso de vida com Israel. E por esse compromisso de vida e por essa aliança, o povo seria abençoado. Então, Deuteronômio 28, a palavra de Deus diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo.
A prosperidade, ela só vem por meio da obediência. E um coração que se volta para Deus para honrar. Amém, queridos? E se nós temos uma vida voltada para Deus, nós vamos compreender isso. Eu quero concluir. Uma vida voltada para Deus proporciona ao homem um relacionamento mais próximo, um relacionamento de santidade. Confiar, temer e honrar é fruto de um relacionamento correto com o Senhor. Se você não confia, não teme e não honra, então o seu relacionamento com Deus não está bom. No entanto, a falta então de confiança, de temor e de honra está revelando: existe algo errado na minha vida. E eu preciso consertar isso. Então, por isso, volte-se para Deus de todo o seu coração. Amém? Volte-se para Deus de todo o seu coração. E o que o pai queria que o filho fizesse: meu filho, não te esqueça. Há benefício se você guardar a palavra que eu te ensino. Volte para Deus de todo o teu coração, meu filho. Confie a sua vida a Ele. Teme a Ele. Honra a Ele com tudo. E você será abençoado. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.